A nossa aula de hoje é sobre câmbio. Nós vamos falar então um pouco dessa relação de troca entre duas moedas. Basicamente, câmbio é isso. Os países definem as suas moedas, no caso, por exemplo, do Brasil nós temos o real, nos Estados Unidos nós temos o dólar, na zona do euro nós temos o euro, a Inglaterra utiliza a libra, então nós temos moedas em cada um de seus respectivos países e essas moedas elas têm relação de troca e a gente vai ver um pouco como são estabelecidas essas relações de troca entre as moedas e quais são os impactos do câmbio na economia e a relação do câmbio com outras variáveis econômicas que a gente já viu até agora. Bom, então aqui taxa de câmbio, a definição da taxa de câmbio é a medida de conversão de uma moeda e uma outra moeda. Se eu for trocar real por dólar, se eu for trocar real por euro, né? Quantos reais eu vou precisar dar para cada euro? Quantos reais eu vou precisar dar para cada dólar, ok? Então, taxa de câmbio é a taxa de conversão de uma moeda em outra moeda. O Brasil tem como referência básica de valor o dólar. Aqui, gente, eu não vou entrar nessa discussão de forma mais aprofundada, mas historicamente a gente tem uma série de fatores que foram se constituindo ao longo do processo de construção de hegemonia econômica da economia norte-americana que fez com que o dólar fosse a moeda de referência até hoje, ok? A gente tem todos os processos, a gente já discutiu um pouco deles, né, do estabelecimento do padrão ouro, depois a mudança lá em Bretton Woods da relação entre o padrão ouro e o padrão dólar ouro e depois, finalmente, a relação do dólar como uma moeda de referência internacional. Então isso tem questões históricas, culturais, econômicas que envolvem o dólar ainda ser moeda de referência, embora não seja a moeda mais valorizada do mundo nesse momento, ok? Sabe-se lá o que vai vir depois de todo esse processo de coronavírus e como vai ficar a economia mundial e as referências em termos de valor das moedas depois de todo o impacto econômico que a pandemia vai causar, né, nas diferentes economias. Então aqui o Brasil tem como referência o dólar e aí agora, né, o último valor consultado agora para o mês de maio para montar essa aula, um dólar valia R$ 5,72, ou seja, para cada $1 que eu quiser ter, eu vou ter que desembolsar R$ 5,72. Isso quer dizer o quê? Que a minha moeda vale mais ou vale menos que o dólar? Que a minha moeda vale menos, né? Se eu for comprar uma coisa que vale $1, eu vou ter que dar R$ 5, ou seja, a minha moeda vale menos. Eu vou precisar ter uma quantidade maior de moeda para comprar a mesma coisa que eu compraria com um único dólar, ok? Bom, aqui a gente tem as oscilações recentes da moeda no curto período de tempo. A gente tem a moeda, né, poucos momentos aqui em que a moeda tem uma desvalorizada relativa, mas a moeda americana vem se mantendo bastante valorizada em relação ao real, né? Ou a gente poderia dizer a nossa moeda real está bastante desvalorizada em relação ao dólar já tem um tempo. E a cotação da moeda ela é uma cotação que a gente pode pegar diariamente, ok? A gente não tem, por exemplo, uma taxa de câmbio anual. A gente pode até ter uma média das taxas de câmbio do ano, né? Mas não é igual, por exemplo, a taxa de juros, que é uma taxa anualizada, ou o PIB, que é medido trimestralmente, e depois a gente tem o valor consolidado para o ano, ok? O mais comum é a gente ter a medida da moeda do câmbio por dia, porque é uma coisa bastante volátil. Bom, a gente tem, na verdade, diferentes tipos de câmbio, que faz com que a gente tenha também diferentes tipos de moeda, aqui, de troca entre as diferentes moedas, né? O Banco Central divulga todos os dias uma média das taxas praticadas entre as instituições autorizadas a negociar dólares. Então, quais são essas instituições? Bancos, corretoras, agências de turismo, ok? Então, você pode dizer assim, nossa, professora, mas eu comprei, né, fui viajar para os Estados Unidos e precisei trocar um pouco de moeda, e aí eu fui lá e troquei, né, a moeda, e fiz compras lá no meu cartão de crédito nos Estados Unidos, e aí quando eu voltei, o que eles me cobraram, a taxa que eles me cobraram de conversão da moeda no meu cartão, ela foi diferente do valor que eu troquei a moeda aqui antes de viajar. Por que isso acontece? Porque, na verdade, a gente não tem só
uma cotação, né, que a gente diz. A gente não tem só uma cotação do dólar. A gente tem diferentes cotações a depender do objetivo pelo qual aquela moeda está sendo trocada. Então, eu tenho o dólar à vista, que é referência no mercado financeiro. Eu tenho o dólar comercial, que é utilizado pelas operações das empresas, na importação e exportação. Eu tenho o dólar paralelo, que normalmente é utilizado para realizar transações ilícitas ou fora da supervisão do Banco Central, ok? Eu tenho o dólar a cabo, que é semelhante ao dólar paralelo, mas é transferido para conta corrente no exterior ou de conta corrente do exterior para o Brasil. Eu tenho o dólar turismo, que é usado para emissão de passagens, gastos de moeda estrangeira no cartão de crédito. E eu tenho a P-Tax aqui, que é a taxa média calculada diariamente pelo Banco Central, que serve como referência para os contratos, ok? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de cotação, e aí por isso que muitas vezes eu tenho mais de uma cotação de relação entre o valor de uma moeda e de outra moeda, no caso do Brasil e do dólar, ok? E aí as instituições ainda podem cobrar taxas diferentes para o mesmo tipo de dólar, né? Então, por exemplo, eu já viajei para fora do país algumas vezes. Para que a gente pudesse trocar moeda, né, seja por dólar ou por euro, a gente ia em mais de uma agência que fazia esse tipo de troca, porque em algumas agências a gente conseguia um valor melhor de troca de real por euro, e de real por dólar e de real por libra, né? Então há ainda diferença entre as diferentes instituições financeiras aí no valor que elas pagam e que elas cobram para trocar a moeda. Como o câmbio é livre no país, os bancos e corretoras podem cobrar, por exemplo, uma taxa para venda por telefone e outra para venda em loja, né? Também tem essa questão do canal de venda aqui da moeda que interfere no valor de troca dela. Bom, o ideal é observar uma cesta de moedas, pois além da relação do real com dólar, a relação do real, obviamente, também com outras moedas. E aí é o que eu falei, né? O dólar não é a moeda mais valorizada, já tem um tempo. Então, a moeda mais valorizada no momento é a Libra, né? Então, para que eu compre uma Libra, eu vou ter que dar R$ 7,02. A segunda mais valorizada é o euro. Então, para comprar um euro, eu preciso de R$ 6,26. E aí eu tenho moedas que são relativamente mais desvalorizadas que a moeda brasileira. Aqui eu tenho o iene, que é a moeda japonesa, né? Na verdade, aqui a relação se inverte, né? Para que se compre R$1, eu preciso de 18 ienes e 83 centavos. Ou eu poderia dizer que um iene, né, se eu for manter a relação aqui de 1 euro, uma libra, eu posso dizer que um iene vale só por volta de 0,05 centavos de real, ok? Bom, como é que funciona o processo de valorização e desvalorização do câmbio? É interessante eu pensar que toda vez que o câmbio está valorizado, eu tenho um aumento do poder de compra da moeda nacional perante outras moedas. Então, se eu tenho uma valorização do câmbio no Brasil, o real ele passa a ter mais condição de comprar coisas no estrangeiro, ok? Isso quer dizer o quê? É interessante porque aqui a gente tem muitas vezes uma certa confusão. Porque quando eu estou falando de valorização no câmbio, eu estou falando de uma queda na taxa do câmbio. Por que uma queda na taxa de câmbio? Porque quanto mais valorizado, mais a moeda se aproxima do valor de outra moeda, né? Então aqui, ó, se eu tenho R$1, se eu tenho $1, é igual a R$3. E depois eu passo a ter $1 é igual a R$2,50, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma moeda mais valorizada no Brasil, quanto mais próxima essa moeda está do valor do dólar. Então eu tive, perceba, uma queda na taxa de câmbio. A taxa de câmbio caiu de 3 para 2,50, ou seja, a minha moeda se valorizou, ela está mais próxima do valor do dólar. Ao contrário, eu tenho uma desvalorização do câmbio quando eu tenho perda do poder de compra da moeda nacional. E aí, nesse caso, eu vou ter um aumento na taxa de câmbio. Então, se eu for avaliar o contrário, né? Se eu tinha $1 valendo R$2,50 e agora eu tenho $1 valendo R$3, a minha taxa de câmbio aumentou, ou seja, passou de 2,50 para 3, e a minha moeda agora está valendo menos, porque se eu for comprar uma coisa que custa $1, antes eu só precisava de R$2,50, agora eu preciso de R$3, ok? Bom, quais são os sistemas cambiais que a gente pode ter? A gente tem um primeiro sistema
que é chamado de câmbio livre, flutuante ou flexível, que é basicamente o sistema que a gente tem em vigor, né, já tem um tempo aqui. A gente vai discutir um pouco disso. Bom, no câmbio livre, flutuante ou flexível, o valor da moeda estrangeira é determinado pelas forças de mercado. Lembra lá quando a gente falou de oferta e demanda? O processo de oferta e demanda de dólares, né, que a gente vai chamar aqui de divisas, mas a gente vai estar falando de dólares. O processo de oferta e demanda de dólares vai definir o valor da moeda aqui no mercado brasileiro, ok? Então, se a gente tem uma oferta aqui grande, se a gente tem um aumento na oferta, a gente tem uma entrada maior de dólares no país, não é isso? Então, aumentou a oferta, aumentou a entrada de dólares no país. Como é que aumenta a entrada de dólares no país? Quando a gente exporta, por exemplo, porque a gente manda o produto para lá e recebe dólar, não é isso? Então, está entrando dólar no país. Quando turistas estrangeiros vêm ao Brasil, eles vão trazer os dólares deles para gastar aqui. Quando há empréstimos obtidos pelas empresas brasileiras no exterior, então a empresa vai lá e pede dinheiro emprestado, esse dólar entra aqui, ok? Toda vez que eu tenho um aumento na oferta de dólares, eu vou ter uma redução na taxa de câmbio, ou seja, eu vou ter um processo de valorização da minha moeda. Como assim? Se eu aumento a oferta, lembra aquele princípio da oferta e demanda, quanto mais eu tenho, menos vale. Então, quanto mais dólar entra no país, proporcionalmente, menos esse dólar vai valer, ok? Então, se o dólar vale menos, eu tenho uma valorização da minha moeda, ok? Quanto mais dólar em relação a real, menos o dólar vale, porque vou ter menos real proporcionalmente à quantidade de dólar, e aí o real vai valer proporcionalmente mais, ok? Então, toda vez que eu tenho um aumento na oferta de dólar no país, o real se valoriza, porque eu vou ter muito dólar proporcionalmente à quantidade de real existente, ok? Pelo contrário, quando eu tenho demanda por dólares, né, eu tenho saída de dólares do país. Como é que isso acontece? Por exemplo, quando a gente importa, né, então eu trago a mercadoria de fora e pago em dólar. Quando as empresas, por exemplo, brasileiras pagam juros no exterior, quando as empresas multinacionais mandam os lucros que elas obtêm aqui para fora do país, quando turistas brasileiros vão ao exterior, então tudo isso faz sair dólar do país. Quando eu tenho uma saída de dólares do país, ou seja, quando eu tenho um aumento da demanda por dólares, eu tenho um aumento da taxa de câmbio ou uma desvalorização da nossa moeda. Por quê? Porque se sai dólar, ok? Eu vou ter menos dólar em relação ao real e isso vai fazer com que o dólar valha mais. Lembrando que é o princípio aqui da escassez, né? O que tem menos vale mais, né? Comparemos a água com o diamante. Por que o diamante vale tanto? Porque ele é mais raro. Embora a água seja mais útil, o diamante é mais raro. Então, diamante vale mais, né? Isso é uma forma bem simplificada que é comum de ser usado em exemplo em economia, ok, gente? Então, o que eu estou falando aqui é que quanto menos tem de alguma coisa, mais vale. Então, se tem oferta de dólar, tem entrada. Então, se está entrando, o dólar vale menos. A minha moeda vale mais. Se está saindo dólar, ou seja, se está aumentando a demanda por dólares, eu vou ter uma quantidade menor de dólar, o dólar vale mais e a minha moeda passa a valer menos. Aí aqui, quando a gente está falando, né, lembrando que a gente estava falando aqui de sistemas cambiais, então eu estou falando de um câmbio que é flexível, flutuante, livre, ou seja, que é definido pela relação entre oferta e demanda de dólares. Quando eu tenho essa flexibilidade na definição da taxa de câmbio que fica à mercê do mercado, eu tenho algumas desvantagens, que a gente diz que são desvantagens vinculadas à alta volatilidade do dólar. Quais são as desvantagens da alta volatilidade de troca entre as moedas, né? Eu posso ter movimentos bruscos de entrada ou de saída de dólar. Então, qual o problema disso? Um dos problemas é abrir para especulação com moeda estrangeira. Então, se, por exemplo, eu acho que a moeda vai valorizar, eu troco o real. Se eu acho que o dólar vai valorizar, eu troco o real por dólar na expectativa do dólar valorizar. Isso cria um movimento especulativo, né? Na década de 90, na época que a gente tinha, um pouco antes da década de 90, né, especialmente no final dos anos 80, em que a gente tinha um processo inflacionário muito intenso, era muito comum as pessoas trocarem a moeda por dólar.
Por quê? Porque com o processo inflacionário interno, a nossa moeda perdia valor muito fácil, né? Então a gente tinha a inflação que corroía o valor da nossa moeda, mas se a gente trocasse a moeda por dólar, depois quando a gente precisava da moeda de novo, era como se a gente garantisse o valor da moeda ao vinculá-la a uma moeda estrangeira, né? Ao ter aquela moeda estrangeira em mãos, quando eu ia trocar, é como se eu atualizasse o valor da minha moeda nacional quando eu convertia de novo o dólar pela moeda utilizada naquela época. Então era muito comum, por exemplo, na Praça Tubal Vilela, algumas pessoas trabalharem com troca de moeda, né? Isso não era uma coisa incomum no final da década de 80. Bom, uma outra questão que é ruim aqui nessa volatilidade, nessa flexibilidade de valores aqui do câmbio, é a dificuldade de determinação de preços das mercadorias importadas, né? Então vamos supor que eu compre, isso eu estou pensando em mim como consumidor, né, particular, imagina para as empresas. Eu compro alguma coisa no site AliExpress, né, hoje, e aí hoje o real vale, $1 vale R$ 5,72. E aí vamos supor que com toda essa instabilidade política, né, Moro sai, ministro da Saúde sai, várias denúncias aí de corrupção, de desvio de recurso, de filhos do presidente envolvidos aí com casos que mereciam ser avaliados pela Polícia Federal, enfim. Vamos supor que eles levam para frente de uma forma um pouco mais séria qualquer uma dessas questões e a gente tem uma instabilidade política colocada e isso faz com que, por exemplo, eu tenha uma saída de dólar, uma saída de dólar muito grande do país, né? E aí eu vou precisar pensar em que eu vou fazer então com a minha moeda. E aí essa saída muito grande, lembrando aqui, ó, quando a gente está falando de saída de dólar, né, eu vou estar falando de demanda. Então, as empresas estrangeiras, por exemplo, nesse contexto, elas vão remeter mais lucro, por exemplo, para o exterior do que reinvestir os lucros aqui. Então, seria uma alternativa aqui, né? Esse quadro de instabilidade está fazendo aqui, né, as empresas mandarem mais dinheiro para fora do país, e isso está causando uma desvalorização da minha moeda, porque o dólar está saindo. Se ele está saindo, eu vou ter menos dólar no país, inclusive porque quem vai deixar o dinheiro aqui no mercado financeiro num contexto de instabilidade tem o risco de não receber por esse dinheiro. Então isso é um outro fator que faz o dinheiro ir embora, né? Se for instaurada uma crise econômica muito severa, se eu tiver dólar aplicado no mercado financeiro no Brasil, eu corro o risco de ficar sem esse dinheiro. Então, aumenta a saída aqui, né, de dólares do país e isso faz com que a minha moeda se desvalorize. E aí, lembrando, eu tô lá na historinha do AliExpress, né? Comprei hoje alguma coisa no AliExpress, $1 valia R$ 5,72. Só que eu vou pagar lá no final do mês no meu cartão de crédito e aí lá no final do mês, por exemplo, $1, na verdade, está valendo R$8. Isso implica que eu vou ter uma diferença aí no pagamento do preço do meu produto considerável, né? Se o meu cartão, por exemplo, for cobrar a fatura da data ali, né, a cotação do dólar na data de fatura. Então pensem isso, no meu caso particular, numa coisa que eu compre, né, fora do país. Agora imagina para empresas que precisam comprar matéria-prima e moeda estrangeira. Por exemplo, na agricultura, grande parte dos fertilizantes são importados. Eu compro, né, os fertilizantes e aí eu não tenho ideia, por exemplo, de exatamente quanto eu vou pagar se a minha moeda está variando muito. E aí eu não sei, inclusive, como é que eu vou calcular os custos de produção da minha empresa, porque eu precisaria incorporar aqueles fertilizantes nos meus custos e eu não tenho nem ideia de quanto eu vou pagar para importar esses fertilizantes, porque hoje o câmbio está um, amanhã o câmbio está outro. E aí, gente, pode parecer pouco, mas 5, 10 centavos, né, em compras milionárias que as empresas fazem, faz muita diferença, né? Então, uma pequena variação do câmbio pode fazer muita diferença nos custos de produção das empresas. Uma outra coisa, pelo lado das exportações, eu também não vou ter certeza de quanto é que eu vou receber, porque eu vendo, e aí se depender da cotação do dia para eu saber, né, quanto eu vou ganhar ali naquele processo de venda, vai ficar uma coisa muito em aberto, né, eu não vou ter estabilidade para isso.
E além disso, eu vou ter uma maior dificuldade de controle da inflação devido à desvalorização. Por quê? Aí aqui a gente tem que pensar na relação entre inflação e câmbio, ok? Se eu tenho uma moeda desvalorizada, eu vou conseguir comprar mais ou menos no mercado internacional. Eu vou conseguir comprar menos, né? Lembra, quando a gente tinha lá $1 valendo R$1 na época do Plano Real, foi a época em que a gente estabeleceu as lojas, né, de R$1 aí, compre tudo por R$1. Por quê? Porque era muito barato importar, né? Se era muito barato importar, a nossa moeda estava bem valorizada, ou seja, o valor dela era exatamente igual ao valor do dólar, eu conseguia fazer com que as empresas aqui dentro do país, elas mantivessem preços que eram mais baixos. Por quê? Porque se elas subissem muito o preço, elas iam falir, porque elas não iam conseguir competir com esses produtos que estavam entrando do mercado internacional. Porque a minha moeda estava boa de importar, né? Minha moeda estava valorizada. Então, a importação desses produtos todos faziam com que as empresas aqui no Brasil tentassem deixar o preço delas o mínimo possível, porque senão elas não competiam com os produtos importados. Então, isso ajudava a controlar a inflação. Só que se eu tenho uma possibilidade de uma moeda muito desvalorizada, eu não consigo importar, né? Se para cada dólar eu preciso pagar R$5,72, ao invés de para cada dólar eu pagar R$1, eu vou ter muito mais dificuldade de importar. Então, eu não vou ter concorrência externa em muitos setores, né? Por quê? Porque vai ficar muito caro importar e aí as empresas aqui dentro do Brasil, elas vão poder cobrar muito mais caro pelo preço dos produtos, que é inclusive o que a gente já tem observado em alguns mercados, né? Qual a vantagem da volatilidade? Lembrando aqui novamente que a gente está falando de um sistema cambial flexível, flutuante, em que o valor da moeda é definido pela entrada e saída de dólares do mercado. Vantagem é que eu tenho uma política monetária mais independente do câmbio. Como assim? Uma das formas, gente, a gente vai ver isso no próximo slide aqui, uma das formas de atrair moeda para o mercado, atrair moeda estrangeira, é através da taxa de juros, né? Então, se eu aumento minha taxa de juros, eu atraio dólar aqui, porque, né, os aplicadores financeiros do mercado internacional vão se sentir interessados em deixar o dinheiro deles aqui no Brasil, porque vai render mais, porque a taxa de juros está mais alta, ok? Então, se eu precisar atrair esses dólares, né, e aí lembrando, se eu atraio dólar, eu consigo manter a minha moeda um pouco mais valorizada, porque vai entrar dólar, dólar vai valer menos, então real vai valer mais. Então, se a minha ideia é manter uma moeda mais ou menos valorizada, eu vou precisar mexer na taxa de juros para atrair essa entrada, né, de dólar para o meu mercado financeiro. Então, lembra, né, quando a gente falou lá de taxa de juros, a gente viu que ela era uma das formas de fazer política monetária. Então, pode ser que para eu conseguir definir o câmbio, eu vou ter que mexer na taxa de juros. E aí isso vai atrapalhar a minha política monetária, dependendo do objetivo que eu quiser. Então, se eu tenho uma política cambial aqui, lembrando de novo, que é flutuante ou flexível, que o valor dela é definido pelas forças de mercado, eu não tenho que mexer na taxa de juros para interferir no câmbio. Por quê? Porque o câmbio é livre, né? Lembrando aqui, o câmbio é livre, flutuante, flexível. Então, eu não tenho nada que mexer na taxa de juros para atrair dinheiro internacional, porque o câmbio é livre, ok? Além disso, eu vou ter as reservas do país mais protegidas de ataques especulativos. O que seriam esses ataques especulativos? São entradas e saídas de moeda do país para ver se consegue valorizar ou desvalorizar a moeda a fim de ganhar alguma coisa nesse processo de troca de moedas, ok? Então, como eu não vou controlar isso, né, eu não vou gastar, inclusive, moeda para tentar bancar uma taxa de câmbio, manter uma taxa de câmbio do nível que eu gostaria, né? Porque muitas vezes o governo pode fazer isso. Ele pode colocar dólares no mercado a fim de mudar o valor do dólar no mercado em relação ao real. Se eu não quero interferir diretamente no dólar, porque o dólar, né, o câmbio aqui vai ser flexível, vai ser livre, eu não tenho que mexer nas reservas em dólares do país. Eu deixo minhas reservas lá quietinhas. Bom, quais são as políticas aqui cambiais, né, os regimes cambiais desde o Plano Real? No Plano Real, a gente tem a definição de um câmbio fixo, em 1994, né, que foi estabelecido o Plano Real. Logo que o real foi adotado como moeda no Brasil, o governo fixou o câmbio em R$1
por dólar. Então, eu tinha um câmbio fixo e aí o Brasil adotava medidas para manter esse câmbio de 1 para 1. A partir de 95 até 99, eu tinha um câmbio fixo deslizante, ou um regime de banda cambial. O que é isso? Nesse regime, o Banco Central estabelecia uma banda limitando o crescimento e a queda da taxa de câmbio. O que é isso, gente? O governo dizia assim, olha, $1 vai valer no mínimo R$3, no máximo R$5. Então, a oscilação da moeda em relação ao dólar vai ficar entre R$3 e R$5, ok? E aí ele realizava as políticas para manter esse câmbio dentro do que a gente chama aqui de banda cambial. E aí, a partir de 99, a gente tem um regime que é um regime de câmbio flutuante, né, flexível, que a gente chama de sujo. O valor do dólar passou a oscilar de acordo com a oferta e demanda, porém com algumas ações do Banco Central. Então, em algum momento ou outro, o Banco Central tem adotado políticas que acabam interferindo, de certa forma, aí, na entrada e saída de dólares no país, ok? Bom, aqui tem interessante, né, uma reportagem. O Banco Central, então, parou definitivamente de interferir no câmbio a partir de 99? Não. Ao comunicar no mercado que o câmbio passaria a ser flutuante, o Banco Central também informou o seguinte: o Banco Central poderá intervir nos mercados ocasionalmente e de forma limitada, com o objetivo de conter movimentos desordenados das taxas de câmbio. O que isso significa na prática é que o Banco Central, mesmo com câmbio flutuante, né, livre ou flexível, pode interferir no mercado caso o valor do dólar em relação ao real chegue a um patamar que, por algum motivo, seja considerado muito alto ou muito baixo, né? Na verdade, a gente está com uma moeda extremamente desvalorizada nesse momento e a gente vai ver alguns impactos disso. Bom, o que o câmbio afeta? O câmbio, ele afeta aqui a sintonia da taxa de câmbio com o objetivo de algumas políticas econômicas que o país pode seguir. Em relação ao setor externo, o que a gente tem? O câmbio vai ter uma relação direta entre as exportações e as importações, né? Se eu tenho um real desvalorizado, como ele está agora, né, em que $1 vale R$5,72, uma moeda desvalorizada no Brasil, eu tenho um aumento das exportações. Então, fica muito mais fácil eu exportar. Por quê? Porque alguém que tem $1 consegue comprar o equivalente a R$5,72, não é isso? E fica muito mais difícil de importar. Então, se antes era muito mais tranquilo, por exemplo, entrar no AliExpress e comprar um monte de tranqueiras, né? Quando a taxa de câmbio estava ali $1 para R$2, R$3, agora um dólar vale R$5. As coisas ficaram o dobro do preço para importar, né? Então, dificulta aqui as importações. Por um lado, isso é bom, gente, porque se a gente for ver a balança comercial, é muito mais interessante exportar, né? Porque exportar é venda, do que importar, porque importar é compra. E aí, lembra lá na equação do PIB, o que entra lá na balança comercial? São as exportações menos importações. Então, se eu for pensar numa moeda desvalorizada igual ela está agora, ela seria até positiva aqui, porque ela estimularia as exportações e, ao mesmo tempo, ela desestimularia as importações e eu teria um saldo, né, na balança comercial ali, que vai se refletir lá no PIB, nos dados de comércio, positivo. Só que qual que é o problema disso? É que nem sempre algumas coisas, por exemplo, são possíveis de não serem importadas, né? A própria questão dos fertilizantes é um bom exemplo disso. Não tem como as empresas agrícolas importarem fertilizantes. E aí, quando eu tenho que importar um fertilizante que está muito mais caro, que a minha moeda vale menos, eu vou ter que repassar isso para onde? Para o meu custo dos meus produtos. Então, por mais que, por um lado, a minha moeda, né, facilite, favoreça ela estar desvalorizada para eu poder exportar, pode ser que eu tenha um preço de produto que seja caro. Por quê? Porque eu estou tendo custos aqui muito maiores vinculados a importações de produtos que estão muito mais caros porque minha moeda está mais desvalorizada, ok? Uma outra questão importante é a relação do câmbio com a inflação, que a gente já comentou um pouco aqui. Se eu tenho uma moeda desvalorizada, isso facilita as exportações, mas, por um outro lado, aumenta muito o custo de produtos importados. E aí isso pode ter um impacto de duas formas. Pode ter um impacto tanto no aumento de preços, pelo lado da inflação de oferta,
que a gente já comentou aqui agora. Então, se eu tenho que importar fertilizantes e os fertilizantes estão mais caros porque minha moeda está desvalorizada, eu vou repassar isso para o preço, ou seja, eu vou ter uma inflação de oferta vinculado ao aumento de custos, ok? Por outro lado, ainda tem a outra questão que eu comentei aqui do começo do Plano Real. Se eu tenho uma moeda desvalorizada, eu não vou conseguir importar muitos produtos para competir no mercado interno. E aí isso não vai favorecer que as empresas brasileiras tenham um pouco mais de consciência no processo de determinação de preços. Então, se, por exemplo, nós não vamos, por exemplo, ter condição de importar soja dos Estados Unidos. Isso quer dizer que as empresas aqui dentro que produzem soja vão poder cobrar muito mais caro pela soja que elas estão vendendo, né? Então, isso também estimula aí um aumento de preços. Por outro lado, né, no sentido contrário, se eu tenho uma valorização do real, eu vou facilitar a entrada de produtos importados. Eu tenho um incentivo para não aumentar os preços internos, então isso contribui aqui para frear a inflação. E aí aqui vale uma observação importante, por que na época do real, R$1 valia $1, né? Justamente por causa disso, porque qual que era a intenção? A intenção do Plano Real não era acabar com a inflação? Então uma das medidas precisava ser essa. Quando eu coloco R$1 valendo $1, eu forço as empresas no mercado interno a não aumentarem mais os preços. Porque se elas aumentarem os preços dos produtos internamente, eu vou importar esses produtos de fora, né? Então, o estabelecimento de R$1 valendo $1 era uma questão imprescindível aí na época de definição do Plano Real para combater a inflação. Bom, só que aí, quando a gente pensa nessa questão de valorização e desvalorização, a gente tem um impasse. Qual é o impasse? Bom, então, qual que é melhor, né? Eu manter um câmbio desvalorizado e estimular as exportações, ou eu manter um câmbio valorizado para esse câmbio contribuir para que eu não tenha um aumento de inflação? Aí, gente, vai depender muito, né? Por exemplo, num contexto que a gente está, é muito difícil da gente analisar, né? Porque por mais que um câmbio esteja desvalorizado, né, como está agora, de $1 valendo R$5, o ambiente não está muito propício para fazer exportações, porque o mundo inteiro está parado, né? Então, eu não consigo exportar tão mais assim. Por outro lado, nesse momento, também fica mais difícil de eu conseguir importar, porque a minha moeda está muito desvalorizada. Só que a minha moeda estar desvalorizada não tem tido tanto impacto assim também sobre a inflação. Por quê? Porque, na verdade, gente, uma das coisas importantes aqui é que nesse momento de crise as pessoas provavelmente estão comprando muito menos, né? Então, mesmo que eu tivesse uma moeda um pouco mais valorizada, será que as pessoas importariam mais coisas, né? Talvez. Então, assim, nesse momento o câmbio está desvalorizado, não contribui para estimular tanto as exportações. E aí, talvez uma ideia fosse tentar valorizar esse câmbio para tentar segurar aí um aumento de preços que vai ter muito mais a ver, provavelmente, com a redução da quantidade produzida, já que muitas empresas, né, estão parando a produção ou pararam a produção momentaneamente. E aí eu não sei se vocês têm percebido, mas o custo dos produtos tem aumentado consideravelmente. Então, talvez nesse momento uma das coisas importantes fosse ter um câmbio um pouco mais valorizado para contribuir aí para a concorrência internacional e a gente conseguir ter mais produtos importados para competir com os produtos nacionais que estão, né, gradativamente aumentando o preço. Acho que talvez fosse uma ideia. Mas isso depende muito da conjuntura, né? Vai depender muito do cenário econômico e aí eu vou precisar avaliar o que vale a pena nesse cenário, ok? Bom, vou gravar um próximo vídeo falando um pouco da relação entre câmbio e juros, ok?